Bom dia a todos. Nós temos a oportunidade de estar estudando novamente a palavra do Senhor nosso Deus. É uma oportunidade que Deus nos dá e nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Nós vamos estar fazendo uma oração de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, buscando assim a presença de Deus e pedindo a Ele que esteja nos orientando para que possamos compreender a Tua palavra, compreender a mensagem que Ele quer nos falar nesta manhã. Então nós vamos estar orando ao Senhor nosso Deus, vamos estar fazendo uma oração de louvor e eu convido você que está em casa também, que esteja neste momento orando ao Senhor nosso Deus. Hoje, principalmente, decretado pela Igreja Presbiteriana do Brasil e também todo o Brasil está em jejum e oração no dia de hoje. Então, convido a estarmos orando ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor nosso Deus pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, de aprender mais a respeito do Senhor e da Sua palavra. Que o Senhor nosso Deus possa estar falando ao nosso coração, que o Senhor nosso Deus possa nos instruir, ó Deus, como o Senhor tem feito no decorrer da nossa história. Que o Senhor nosso Deus possa nos dar capacidades, ó Pai, para compreender, assimilar a Tua palavra e também transmitir essa palavra às outras pessoas. Ó Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela vida dos nossos irmãos, obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente em nossas vidas. E nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor nosso Deus, Isaías 53. Isaías 53 nos traz uma linda mensagem. Então nós estaremos lendo 53 do verso 1 ao verso 12, todo o capítulo 53 de Isaías, que diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura, com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Vamos ter mais uma oração, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Ó Deus e eterno Pai, nós estamos agradecidos, ó Deus, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem trazido a mensagem todos os dias ao nosso encontro. O Senhor tem mostrado que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem nos capacitado a entender a Tua palavra. E desde já nós agradecemos ao Senhor, e assim nós o fazemos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, o qual nós oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus com um cântico. A Lohana estará louvando ao Senhor. Vamos estar cantando agora 2 cânticos. Celebrai com júbilo e os que confiam no Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por estar falando sempre aos nossos corações, por estar nos orientando para que possamos, ó Deus, andar segundo a vontade do Senhor e não a nossa.
Agradecemos ao Senhor nosso Deus por esta manhã e pedimos a orientação do Teu Espírito Santo, que nos dê o entendimento da Tua palavra. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, mostrando a realidade de vida, a qual o Senhor tem para cada um de nós. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos a orientação vinda do Espírito Santo para nos dar compreensão, para nos iluminar, para termos o entendimento da Tua palavra. Desde já nós agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus, e assim nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 23 é um salmo bastante conhecido de todos nós, mas todas as vezes que nós o lemos, ele nos traz uma mensagem nova. E o Salmo 23, ele diz que o Senhor é o meu pastor. E o mais importante é que ele diz que nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Como é bom saber que nós vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre. E saber também que Deus é o nosso pastor. Ele que nos conduz como suas ovelhas. E ele disse que nada irá nos faltar. Lembrando que a sua proteção é algo que ocorre todos os dias em nossas vidas. Sem a presença de Deus, nós não somos ninguém. Nós não podemos realizar nada se não formos orientados pelo Senhor. Podemos até sim fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, mas que não agrada ao Senhor nosso Deus. Por isso, quando nós olhamos para esse Salmo 23, nós enxergamos que nós temos um pastor, um Senhor que cuida de nós, um Senhor que nos dá vitória, um Senhor que nos capacita a todos os dias. Convido vocês a estarmos orando ao Senhor neste momento. Vamos estar falando com o Senhor nosso Deus antes de nós entrarmos no nosso estudo desta manhã. Vamos falar com Deus, oração essa de confissão. Senhor nosso Deus, diante do Senhor nós estamos, porque aqui o Senhor nos trouxe. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem demonstrado um amor incomparavelmente perfeito por cada um de nós. O Senhor tem demonstrado o quanto o Senhor nos ama. O Senhor tem nos dado vitórias. Por isso, ó Deus, neste momento, pedimos ao Senhor que perdoe as nossas transgressões, os nossos pecados, até aqueles que nós não temos ciência, ó Deus, que o Senhor possa nos perdoar. Pai, esteja conosco no decorrer da nossa história, da nossa vida. Esteja cuidando de todos nós como o Senhor tem feito até hoje. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus e que nós somos filhos. Que nós carecemos do Senhor, da Tua proteção, do Teu amparo e da Tua atuação. Pai,
nos abençoe e fale ao nosso coração. Desde já nós agradecemos, ó Deus, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, o Salmo 18. O Salmo 18, nós vamos ler o versículo 49 e o 50, mas vamos ater mais ao versículo 50. O 49 e o 50 nos diz: glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido e com Davi e sua posteridade para sempre. O versículo 50 diz: e Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, que é o Messias, com Davi e a sua posteridade para sempre. Essa posteridade somos nós. Nós vamos buscar sabedoria em quem pode nos dar, que é em Deus. Mais uma vez, falando com Ele através de nossas orações, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que possamos entender esta mensagem que o Senhor quer nos passar nesta manhã. Senhor, esteja nos iluminando através do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender e entender a Tua palavra. Que o Senhor nosso Deus possa clarear em nossas mentes, trazer o entendimento a todos nós, porque nós necessitamos, ó Pai, das orientações vindas do Senhor. E desde já nós rogamos, nós agradecemos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma crônica bem-humorada. Eu creio que surgiu da crença gnóstica. Não que ela tenha valor para mim, mas eu gostaria de estar citando, foi citado também pelo pastor Rodrigo Silva. Ele diz que havia uma igreja, uma determinada igreja que pregava curas, milagres, libertação, mudanças de vida, transformação. Mudou-se para o lado daquela igreja um bordel. E a dona do bordel pensava em aumentar o espaço, pelo imenso movimento que ocorria, e esse movimento ocorria no mesmo horário que estava acontecendo o culto naquela igreja. Num determinado dia, o pastor vai conversar com aquela mulher e disse a ela que estava orando para que a ira de Deus mandasse fogo do céu e destruísse aquele local. Por incrível que pareça, alguns dias depois cai um raio do céu naquele bordel e provoca um incêndio. Aquela mulher apavorada leva a igreja à justiça, alegando que o pastor pediu a Deus que destruísse o seu bordel. O pastor contrata advogados e fala que a igreja não era responsável por um acontecimento que ocorreu pela natureza. Por fim, o juiz, por sua vez, antes de dar o veredito, ele disse que foi o caso mais interessante que ele disse assim, foi o caso mais interessante que eu já peguei. Nunca poderia imaginar que eu pegaria um caso onde uma dona de um bordel acreditava no resultado de uma oração religiosa e um pastor nega o resultado de uma oração feita por ele mesmo. Será que Deus pune somente os que estão afastados dele? Será que as correções só vêm para os ímpios? Será que só os ímpios vão ser contaminados por esta pandemia? O Salmo 91 diz que 1000 cairão ao seu lado
10.000 cairão à sua direita, mas você não será atingido. Somente contemplará com seus olhos os feitos de Deus. Também outra passagem que diz: praga nenhuma chegará à tua tenda. Agora eu pergunto, será que essa pandemia vai alcançar somente os ímpios? Você já pensou nisso? Eu gostaria de dizer a vocês que Deus envia suas correções para trazer o seu povo de volta. Antigamente, principalmente quando nós olhamos o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, falava muito dos filisteus, dos assírios. Os assírios levaram o povo de Israel, principalmente as 10 tribos do norte, levaram cativas à Assíria. Posteriormente, os babilônicos vieram levar o reino sul, as 2 últimas tribos, para o cativeiro. Eles falavam muito dos filisteus, falavam muito dos assírios. Hoje ficou difícil de falarmos dos filisteus e assírios. Sabe por quê? Porque os filisteus e assírios moram perto de mim e de você. E eu não posso difamar nenhuma cultura, nenhuma idolatria. Eu posso mostrar o meu Deus a eles e o meu Deus que vai convencê-los dos seus erros. Deus que vai trazê-los de volta. Será que nessa pandemia tem inocente também sofrendo? Quando nós olhamos o Salmo 18, o versículo 50, o texto que nós lemos, o salmista está dizendo que Deus dá vitória ao seu rei e usa de misericórdia com o ungido, que é o Messias. Aí ele continua dizendo que Davi, a sua posteridade, que somos nós, ele vai usar de misericórdia para sempre. Mas ao olharmos para Jeremias 22, capítulo 22, e a partir do versículo 28 em seguindo, mostra Jeconias, que era descendente de Davi. Será que era um vaso quebrado? Pois Deus diz que não prosperaria, que teus filhos não subiriam ao rei, que não teria uma sequência dessa descendência. Salmos disse que Deus teria misericórdia com os descendentes. E agora? Deus não prometeu que defenderia a sua descendência, o descendente de Davi? Ainda para complicar mais um pouquinho a situação, Mateus no capítulo 1, no versículo 8, fala da genealogia. E diz que depois do exílio da Babilônia, Jaconias teve filhos. Se Deus havia falado que Jaconias não teria descendentes, por que Jesus viria da descendência de Jaconias? Porque se você observar na genealogia, você vai ver que Jesus veio da descendência dele. Dar explicação para um problema não é achar a solução. Uma pessoa pode ser baleada em uma favela. Ela pode sair na rua e levar um tiro. Podemos ajudá-la em sua sobrevivência. Isso é solução. Agora falar que ele foi baleado porque estava no erro, isso não é solução. E é o que muitas pessoas e muitas igrejas estão fazendo. Olha para o problema e não olha para a pessoa. Tem até explicações, mas não traz uma solução. Nós temos que pensar em soluções para os problemas e não somente em explicações. Queridos irmãos, queridos ouvintes,
Jesus viveu em uma época um pouco diferente da nossa época, dos nossos dias. Porém, eu gostaria de dizer a todos vocês que a doutrina do Senhor continua presente em nossos dias. Sua palavra continua fortalecendo a nossa fé e nos leva a entender que somos iguais, porém diferentes em Jesus Cristo. Em qual sentido nós somos iguais? Nascemos todos contaminados pelo pecado original. Mas em Jesus fomos libertos desta escravidão. Somos todos iguais, mas em Jesus somos diferentes. O que nós temos que entender é que, por mais justo que somos, estamos desafiados a sofrermos. Com o quê? Com os desafios que encontramos neste mundo. E são muitos desafios. Se você olhar para trás, para o seu passado, você vai observar que teve muitos desafios. Você vai ver que você foi desafiado a muitas coisas. E você vai ver também que Deus ajudou você a vencer. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. O que eu tenho que entender e compreender é o Deus que eu sirvo. Pois Ele está comigo desde o meu nascimento. E após, através do Espírito Santo em meu coração, desde a minha conversão, e Ele estará comigo eternamente. Sabe por quê? Porque Deus é um Pai que não abandona os seus filhos. Deus é um Pai que cuida. Deus é um Pai que dá vitórias. E se somos vitoriosos, essa vitória não veio de nós. Esta vitória veio do Senhor, que é o nosso Deus. Nós temos que entender que aqui neste mundo, o sol, ele clareia para todos. A chuva cai sobre todos. A pandemia também será sobre todos. Porém, alguns ficarão de fora. Não por ser melhor do que os outros, ou por ter uma fé superior à fé do outro. Nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós falamos, por exemplo, houve um acidente, e nós começamos a falar, graças a Deus, Deus poupou aquela determinada pessoa porque eu estava orando por ela. E os outros cristãos que estavam ali dentro? Será que a minha oração é mais poderosa do que a oração das outras pessoas? Deus agiu? Será que porque os anjos não quiseram poupar a vida dos outros? Seria minha oração superior à das demais pessoas? 2 Samuel 24. Davi levantou o censo dos homens de guerra de Israel e Judá. Porém, foi algo que desagradou a vontade de Deus. O que estava passando no coração de Davi? Quando ele pediu que levantasse o censo dos homens de guerra, ele queria saber a sua potência. Ele queria mostrar que ele era um homem muito potente. Aí que foi o grande erro na vida dele. Ele esqueceu que o poder vinha de Deus e não dele. Foi quando o Senhor se irou contra Davi. Foi algo que desagradou o Senhor nosso Deus.
Então, através do profeta, deu a escolha a Davi a 3 coisas que recairia sobre ele. Primeira delas, 7 anos de fome. Duro pensar nessa situação. 7 anos passando por necessidades, fome. A segunda coisa seria por 3 meses fugindo dos seus inimigos. E a terceira, 3 dias haja pestes na terra. Entre essas, Davi escolheu ficar nas mãos de Deus, que é a terceira parte. Porque a primeira ele ficava num sentido ali de 7 anos sendo julgado pelo povo por causa da fome. A segunda, ele estaria fugindo dos seus inimigos o tempo todo. A terceira seria uma punição que viria do próprio Deus. E ele acreditava que Deus seria misericordioso com ele, como foi. A sua escolha, então, foi a peste. Sabe quantas pessoas morreram? 70.000 pessoas. Essas pessoas eram piores do que Davi? Elas pecaram, por isso estavam morrendo? Não. Elas morreram por causa do pecado de Davi. Elas morreram por causa do pecado de Davi. Porém, em meio a essas 70.000 pessoas, tinha pessoas de fé, pessoas que oravam, pessoas que buscavam a Deus através de suas orações. Quer ver outro caso? De inocentes que sofreram também? Apocalipse no capítulo 7. Seguiram o Cordeiro por onde quer que vai, pois vieram de grande tribulação. Querido, aqui o texto nos mostra que há um grande grupo que será redimido, mas não será poupado. São servos que não foram poupados dos sofrimentos à espada, a lutas, mas foram servos que tiveram a vitória lá no final. Vocês lembram na época da Inquisição? Onde as pessoas eram punidas? Quantos servos de Deus morreram? Lembra da era dos mártires? Temos vários livros escritos sobre a era dos mártires. Quando os cristãos doaram as suas vidas por causa de Cristo. Quantos cristãos foram jogados em arenas para serem devorados por leões? Quantos cristãos foram mortos por espadas de gladiadores? E um grande público assistindo todo esse espetáculo. Governadores doando pão para o povo, para que o povo estivesse ali assistindo todo esse massacre desses cristãos. Pessoas colocadas vivas em cima de estacas. Pessoas rasgadas pelo meio, onde amarravam uma perna em um animal, outra perna no outro animal, num cavalo, e tocava esse cavalo, espancava esse cavalo, essa pessoa se partia pelo meio. E eram pessoas que oravam incessantemente todos os dias. E sabe por que elas estavam sendo mortas? Porque não negaram o nome do Senhor Jesus. Porque pregavam o Senhor como Salvador de suas vidas. Por isso estavam morrendo. Nós podemos até receber perseguições. Nós podemos até ser submetidos a pragas.
pois lembro que foi dito pelo Senhor Jesus Cristo. Quando a torre de Siloé caiu e matou muitas pessoas, Jesus disse: vocês acham que aqueles que morreram com a torre de Siloé eram mais pecadores do que vocês? Vocês acham que eles eram mais pecadores que vocês? Queridos, todos nós somos pecadores. Nós não somos juízes, nós somos semeadores. Deus odeia o pecado, mas Deus não deixa de amar o pecador que somos nós, que somos os seus filhos. Há muitas pessoas dizendo: não pegarei esse vírus porque essa foi a forma de Deus punir os pecadores. Agora pensem, quem somos nós? Somos pecadores. Aí você pode falar: mas como filho, como escolhido, ele pode me poupar? Sim. Se ele quiser, sim, ele pode te poupar. Mas lembrem, ele não poupou nem seu unigênito, que esteve no jardim do Getsêmani orando. E sim, ofereceu em sacrifício para nos resgatar. E se ele disse que nesse mundo passaremos por aflições, então vamos estar preparados. Nós não sabemos qual o dia da nossa partida. Nós só sabemos que o justo morreu no lugar do pecador. Que Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. Diante destas palavras, nós podemos perguntar: aonde fica a promessa do Salmo 91, versículo 7? Caíram 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido? Eu gostaria de dizer a você que está no mesmo lugar da promessa citada no Salmo 18, versículo 50, que nós lemos, que diz que teria misericórdia para com seu ungido, Messias, mas na cruz ele não foi poupado. Agora eu te pergunto, como você pode explicar isso se ele diz que teria misericórdia com seu ungido e ele não foi poupado na cruz? Deus usa ou não de misericórdia com o ungido? A resposta está no Salmo 73. Asaf, quando estava angustiado, do lado de cá da eternidade, ele estava angustiado. Versículo 3, ele diz: eu invejo os arrogantes ao ver a prosperidade deles. Ou seja, tantas coisas ruins têm feito e estão prosperando, esses perversos. Agora, quando chega no versículo 16, no versículo 17, em só refletir para compreender isso. Ou seja, ele começou a refletir sobre todas essas coisas. Aí foi quando ele diz que achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aqui estavam prosperando, mas como seria o final? Eclesiastes diz que o final é melhor do que o início. Havia uma seleção, uma prova para um cargo de investigação criminal. E a prova tinha 48 questões e o tempo era de 10 minutos. O que acertasse mais seria o contratado. E agora? Pouco tempo, muitas questões.
O tempo era pouco. Como resolver essas questões? Como o tempo era pouco, em sua maioria, opinaram em iniciar respondendo. Questão 1, questão 2 e assim sucessivamente. Somente um deles decidiu ler toda a prova primeiro. E por sua surpresa, quando ele chegou ao final, na última questão, estava escrito: nada precisa ser respondido. Só aguarde os 10 minutos e saia da sala. Ele foi o contratado. Porque as melhores coisas vêm no final. Esse foi o vencedor. Eu gostaria de dizer a você que assim é também com a palavra de Deus. Nós temos que conhecer toda a palavra de Deus, meditar em cada passagem. E muitas coisas serão compreendidas na eternidade. Deus usou de misericórdia com Jesus? Usou sim. Sabe quando Deus usou de misericórdia com Jesus? Após a crucificação. Os Salmos, o Isaías, profeta do Senhor, escolhido por Deus, tinha uma grande missão. Isaías 53, ele nos traz a resposta, uma resposta maravilhosa. Como aconteceu a misericórdia de Deus na vida de Jesus Cristo. Ele diz, quando ele fala do servo sofredor, que era Jesus Cristo, aquele que sofreu, Isaías conclui que ele verá o fruto do teimoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quando Jesus ver todos os remidos no reino, ele verá a misericórdia de Deus. Eu gostaria de dizer a vocês que a misericórdia de Deus vai fazer com que eu e você cheguem à eternidade. Essa é a misericórdia de Deus, que nós vamos chegar à eternidade. E quando Jesus ver todos esses remidos no reino, ele verá a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque Deus diz que usaria de misericórdia para sempre do seu ungido, de Davi e sua posteridade. Eu gostaria de dizer que a resposta está no final e não no início. O Senhor terá misericórdia dos seus filhos, que somos nós. Mesmo diante de pandemias, mesmo diante de tentações, mesmo diante de provações que nós teremos que passar, não vamos esmorecer a nossa fé. Nosso lugar é de habitação eterna. A nossa eternidade já está garantida em Jesus Cristo. O que nós temos que fazer é entender o falar de Deus. O que nós temos que entender é a voz que clama nas Sagradas Escrituras. O que nós temos que compreender é o que o Senhor fala conosco através de sua palavra, e não as nossas próprias conclusões. Deus é um Deus presente. E Deus vai cuidar de você, sabe por quê? Porque Ele te ama. Você foi escolhido por Ele. Você é um filho que Ele ama e que Ele cuida. Por isso Ele vai cuidar de você. E nós cremos no Senhor, nosso Deus. Nós confiamos no Senhor, a ponto de entregar as nossas vidas, como fez os servos de Deus na era dos mártires. Quando era perguntado a eles, vocês têm chance de não ser jogados na arena para ser devorado pelos leões? A chance que vocês têm é negar o Senhor Jesus. Sabe qual é a resposta deles? Pode jogar na arena. Seremos devorados pelos leões, mas iremos para a eternidade com Deus.
o fim é melhor do que o início. E se você iniciou bem, viva bem e termine bem. Termine com o Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria nesse momento de estar orando com você. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela misericórdia, pelo amor derramado a todos nós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente em nossas vidas. Sabemos que em tudo nós dependemos do Senhor. Sabemos que o nosso local, nosso lugar de habitação eterna já está preparado, pois Jesus Cristo disse que ia preparar o lugar e voltava para nos buscar. Gostaria de dizer, ó Pai, que nós estamos felizes, com os corações tranquilos, porque sabemos que vivemos na proteção do Senhor. As coisas deste mundo são coisas passageiras. Logo tudo passa, só ficam as marcas, os sinais, mas as vitórias virão depois, posteriormente. O final, com certeza, será o melhor. O final será o início de uma eternidade. E uma eternidade com o Senhor. E nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a misericórdia do Espírito Santo nos acompanhe, nos fortaleça, de hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Até logo mais às 19h30 em nosso culto em louvor e adoração ao Senhor.